E o nosso ponta titular hoje? Piazon. Cara, é um cara que divide muitas opiniões, né? Acho que não divide muito, não. Acho que... Não, assim, porque tem muita gente, Talvez cara. esteja começando a dividir. Pode ser. Dividir não, mas tá começando a ganhar uma base de fãs. Eu tenho os nossos amigos lá falam, ele é inútil. Eu falo assim, inútil ele não é. Não é. Ele não é. Não é, não. Eu não queria, não gostaria de ter ele assim. Ele não é inútil, ele tem o papel dele. O problema é que eu não gostaria de ter ele como opção. Gostaria de ter uma opção melhor. Porém... Com certeza. Assim, dada a dificuldade do Botafogo de fazer contratações, né? Porque o Botafogo não tá podendo pagar por ninguém, né? Tá procurando realmente essas oportunidades de mercado. Então, cara, é importante você manter ali atletas que estão entendendo realmente o sistema de jogo do Luiz Castro. E é fato que o Piazon entende. Ele pode não ser o cara mirabolante, o cara que vai desenvolver uma jogada absurda quando a gente menos espera. Mas ele vai conseguir, por exemplo, fazer uma partida muito boa como foi contra o Fluminense, sabe? Não vai ser aquele cara que vai fazer várias jogadas ofensivas, mas vai ajudar muito o lateral direito quando ele precisar. É óbvio que não é o que a gente queria, que o nosso lateral direito precisasse de ajuda, mas... Cara, é o Fluminense. O Fluminense é uma equipe que coloca muitos jogadores no setor da bola. Então, querendo ou não, você precisa de jogadores táticos pra entender isso. E o Piazon é um jogador bom taticamente, sabe? Ele tem uma rodagem na Europa imensa, até pra idade que ele tem. É o nosso Bruno de Mas, Mas eu acho, assim, que também é um jogador útil. Mas é aquilo. Acho que o Botafogo deveria pensar bastante em arrumar realmente um jogador que consiga fazer ali a mesma função que ele até o meio do ano, sabe? O Botafogo tem tempo suficiente pra tentar encontrar alguma solução ali pra não precisar renovar o empréstimo dele. Se não encontrar, aí eu acho que realmente eu renovaria, mas não faria a compra dele. Mas espero que o Botafogo consiga achar aí uma solução pra isso. O Piazon, pra mim, ele é tipo, muito, assim, uma representação minha, eu acho, no futebol, sabe? Tipo assim, ele até consegue pensar direito. Ele consegue, tipo, obedecer a função tática, ele consegue tomar noção meio que de fora, assim, do campo, de onde ele tem que estar, de quem ele tem que pressionar, de qual setor ele tem que estar apoiando em determinado momento, qual espaço ele tem que ocupar. Mas ele acaba esbarrando, tipo, na própria limitação. E eu não digo nem, às vezes, de qualidade. Eu digo própria física mesmo. Tipo, é um cara que não tem muita velocidade. É um cara que não tem muita questão física, né? De conseguir preencher um espaço. De, acertar um passe que o Gabriel Pires acerta, por exemplo. Né? Então, assim como o Matheus falou, eu acho ele um cara útil. Eu acho o contrário de inútil. Ele pode ser, tecnicamente, abaixo do que a gente espera e do resto que a gente pretende pro Botafogo. Mas eu acho que ele tá longe de ser um cara inútil, sabe? Eu acho que ele é um cara útil e muito útil pra algumas situações de jogo. A situação contra o Fluminense, por exemplo. Né? A situação contra equipes que provavelmente vão encurralar um pouco mais o Botafogo. Né? Então, assim, é aquilo. Eu gosto muito de, no elenco, de ter várias opções que você pode moldar o seu jogo pra determinado time. E aí entra tudo naquela questão que a galera fala, o Castro não vê os outros times jogarem, né? Se a gente entra, talvez, com um Sauer contra o Fluminense, talvez a gente sofreria. E muita gente, se fosse perguntar a escalação, iam falar pra botar o Piazon contra o Fluminense? Não ia. Então, assim, acho que ele tem essa importância tática, ele consegue ter essa noção muito boa, por isso que o Castro gosta dele. E aí, todos os técnicos vão gostar de um cara assim. Mas ele esbarra na própria limitação, não digo nem só de qualidade, porque eu até acho ele com a bola bom de bola. Mas numa limitação até física mesmo, de um campo de 11, de uma intensidade maior. E aí, é claro, foi o que o Matheus falou. A gente tem inúmeros jogadores no mercado. Será que a gente não consegue encontrar um cara com características parecidas, mas que não tem as mesmas limitações dele? Acho que é o trabalho do Alessandro Brito, o trabalho da galera do Scout e depois do Mazuco de negociar. Mas eu acho que existe. Mas até a gente não encontrar, esse cara não pode ser útil em algumas partidas? O cara não precisa ser titular, não. Ele pode entrar contra um Fluminense. Ele pode entrar, sei lá, num brasileiro contra um Atlético Mineiro fora de casa e ajudar. Contra o Inter ele fez uma partidaça, cara. Contra o Inter. Ele fez boas partidas em vários contextos complicados, né? Porque o Botafogo, quando ele por exemplo, se destaca, inclusive. Porque ele foi muito bem contra o Inter mesmo, ajudando bastante o lateral. Outro jogo que ele ajuda muito... também, né? Ele ajudou na porrada. Exatamente. Porra, na pista não tem como. Na pista tá Piazon 1-0, não tem como. Inacreditável, cara. E outro jogo também que ele foi muito bem foi contra o São Paulo, né? Que ele jogou pela esquerda. Foi muito bem com o Hugo, inclusive. O Hugo fez uma boa partida. Eu lembro que ele também foi bem contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo também muito bom coletivo do Botafogo. Em casa, né?
Exatamente. Então, assim, tiveram jogos ali que o Piazon realmente mostrou que taticamente ele conseguia desenvolver bem, sabe? Mas é aquilo, não é um jogador pra ser titular muitas vezes, é um jogador pra compor elenco. Jogador pra compor elenco não tem que entrar tantas vezes como titular, sabe? O meu desejo é que eu não veja o Piazon como titular absoluto, porque eu acho que a gente vai realmente ter limitações ali. Esse é o ponto. Mas se for pra ele entrar, sabe, uma vez a cada 2 jogos, uma vez a cada 3 jogos, sabe, quando precisar realmente de algo mais tático, pra mim não tem problema, cara.